Olá, vídeo aula número 7, oratória e níveis mentais. Você sabia que o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa cabeça, ou melhor, nós trabalhamos com 5 níveis mentais completamente diferentes? Você sabia que cada nível mental representa um estado emocional da pessoa durante a sua atuação? Alguns desses níveis mentais, você se encontra nele e você está totalmente inconsciente, ou em outro nível mental, você está semiconsciente. Você sabia que quando você se encontra num estado de ansiedade, preocupação e medo, o seu nível mental afeta a maneira como você fala, como você se relaciona? Então, esta aula de número 7, oratória e níveis mentais, eu diria não apenas oratória, eu diria retórica e oratória e os níveis mentais. Será uma aula extremamente útil, independentemente da sua atividade profissional, porque vai explicar, à luz da neurociência, como que o nosso organismo, a nossa mente, a nossa cabeça funcionam durante o processo das relações interpessoais. Então, eu vou explicar de uma maneira muito didática, muito simples para você, e eu tenho certeza que ao final dessa nossa conversa, você já vai começar aí a entender o porquê de alguns comportamentos e de algumas atitudes, ok? Vamos lá? Aceita o desafio? Então, quando falamos em níveis mentais, eu me refiro, internauta, a um contexto em que o nosso cérebro, que é um órgão, falei isso em algumas aulas, funciona por meio da nossa mente. Então, digamos que se o cérebro é um hardware, a mente é um software, é um conjunto de softwares, de pensamentos, sentimentos, emoções que rodam em meio ao nosso estado psíquico. E também nós somos estimulados por impulsos eletroquímicos, ou seja, o cérebro emite uma série, bilhões, trilhões de impulsos eletroquímicos, ou seja, químicos, mas por meio de eletricidade. Né? A nossa temperatura, por exemplo, o calor do nosso corpo é elétrica, né? Promovido pela eletricidade. Quando você vai ao médico e ele solicita um eletrocardiograma, grama significa medida, a palavra grama. É uma palavra masculina, grama. Cardio, coração, eletro, eletricidade. Então, é um exame que vai medir a eletricidade produzida no seu coração. Talvez se peça um eletroencefalograma, a quantidade de impulsos elétricos encontrados e identificados no seu cérebro. E não apenas o coração ou o cérebro, mas a estrutura corpórea como um todo é promovida pela eletricidade. Então, é muito interessante porque o meu estado corporal vai estar vinculado diretamente ao meu estado mental. É o que nós chamamos de uma relação de corpo, mente e alma unidos numa intrincada rede chamada psicossomática. O que passa na alma, o que se passa na mente, se manifesta no corpo. O que está no corpo afeta a mente e afeta a alma. Uma pessoa cansada, por exemplo, vai ter um comprometimento de desempenho mental. Uma pessoa sobre o estresse, uma pessoa sobre um estado de ansiedade, uma pessoa, sobretudo, desanimada. Há toda uma conexão. Para nós, é importante que você conheça os 5 níveis em que o nosso cérebro trabalha, porque eles vão afetar diretamente e indiretamente também todas as suas relações pessoais, afetando, é claro, a retórica e a oratória. Vamos pegar, a título de exemplo, um impulso elétrico, um elétron, é uma carga de eletricidade, e vamos fazer uma situação hipotética. Você pegue um cérebro, como se fosse simples, deixa eu pegar um cérebro. Você imagina um cérebro, perfeito, está aqui. E sobre esse cérebro, você vai
pegar um impulso elétrico e vai soltá-lo sobre esse cérebro. E nós vamos cronometrar quantas voltas por segundo esse impulso elétrico dá em torno do cérebro, porque é assim que funcionam os impulsos elétricos produzidos pelo cérebro. Um impulso elétrico, um elétron, nós temos trilhões, muito mais do que trilhões, 4 quinquilhões de impulsos elétricos dando volta em torno do cérebro 24 horas na minha vida, dormindo, sonhando, trabalhando, amando, comendo, tomando banho. Esses impulsos elétricos estão atuais, estão ativos. E nós vamos cronometrar quantas voltas um impulso elétrico dá em torno do cérebro, em torno de 1,3 kg a 1,5 kg. E nós vamos contabilizar essas voltas. É assim que a neurologia trabalha. Então, você imagina um exemplo extremamente hipotético. Trilhões de impulsos elétricos dando voltas em torno do nosso cérebro. Ah, Luísa, por isso que eu tenho dor de cabeça. É mais ou menos por aí. E é possível se contabilizar o número de voltas que esses impulsos elétricos dão. Essas voltas, nós vamos chamá-las de ciclos. Então, quantas voltas por segundo quer dizer quantos ciclos por segundo esses impulsos elétricos dão em torno do meu cérebro. E eu posso lhe afirmar que, dependendo da quantidade desses impulsos, desses ciclos que são dados, o meu cérebro vai funcionar numa determinada frequência. Então, nós conseguimos identificar pela neurociência 5 níveis de funcionamento, como se fosse uma estação de rádio, que o meu cérebro funciona. 5 frequências ou 5 níveis mentais. Então, quando eu chamar ciclo, você entende que são as voltas. Quando eu chamar níveis mentais, são as frequências de funcionamento do meu cérebro. Tá? Não se preocupe tanto com os números, porque isso vai ser lá para os cientistas, para os neurocientistas, mas sim com a interpretação desses ciclos. Vamos lá? Muito bom. Então, o primeiro ciclo que se identifica chama-se nível beta. Em nível beta, o seu cérebro trabalha com uma produção de 14 a 21 ciclos por segundo. Então, 14 a 21 voltas que trilhões de impulsos elétricos dão em volta do meu cérebro me permitem estar em um nível chamado nível beta. E esse nível é extremamente importante. É o nível em que você agora, nesse momento, me ouve. É o nível em que, nesse momento, eu me dirijo a você e exponho a nossa aula. É o nível através do qual as professoras desejam que os seus alunos prestem atenção. Aliás, o nível beta é o nível da atenção. A professora me vem à mente chamando a atenção dos alunos, né? Pessoal, presta atenção, presta atenção. Quando a gente passa nas escolas, a palavra é o imperativo que a gente mais ouve, não é verdade? Meninos, presta atenção, porque sem atenção a coisa não acontece. Então, veja que interessante, para que a pessoa preste atenção, ela precisa estar em nível beta, que é o nível da consciência. Nesse momento, se eu fizesse um eletroencefalograma em você e fizessem em mim, ambos de nós teríamos esse nível de funcionamento que é o nível beta, é o nível da atenção, é o nível da tranquilidade. Você consegue me ouvir? Não concordo com o que o Felipe disse. Ah, não, nesse ponto eu não concordo, não, eu discordo. Essa oportunidade que você tem de raciocinar, de você refletir, de colocar, pensar, é o nível beta. Então, é um nível extremamente desejado, é o nível em que nós conseguimos prestar atenção nas coisas e você precisa estar com o seu cérebro numa frequência de 14 a 21 ciclos por segundo. Nem sempre é uma tarefa simples ou fácil manter a atenção,
principalmente em meio a meio à correria, aos compromissos, ao mundo do trabalho, dos estudos, mas há determinadas técnicas. Eu vou ensinar para você, internauta, uma dessas técnicas para que você consiga manter nos momentos importantes do seu dia a dia o foco no nível beta, né? O nível da atenção, como você está agora me ouvindo e me entendendo. Olha, eu estou falando de neurologia, não sei a sua profissão, não sei a sua formação, mas estou comentando coisas da medicina, da neurociência, e aparentemente, entendo suponho que você consegue me entender. Olha que interessante. Por quê? Não é uma questão de cultura, é uma questão de atenção. Atenção, você consegue compreender mais do que o nível cultural que você tenha. Porque às vezes a pessoa tem um nível cultural, mas não presta atenção, ou não consegue focar a sua atenção, não é verdade? Então, nível beta é o nível da atenção, é o nível da consciência. Se você gosta de números, eu lhes dou 14 a 21 ciclos por segundo. Eu tenho um segundo nível mental. Anote aí se você gosta de fazer essas anotações, eu acho muito legal, que o segundo nível é chamado nível alfa. Nível alfa. Primeiro é o nível beta. Esse é o nível alfa. O nível alfa tem aí uma produção de 7 a 14 ciclos por segundo. Só lembrando, o nível beta, 14 a 21 ciclos por segundo. O nível alfa é um nível mais baixo, 7 a 14, ou seja, os impulsos elétricos estão numa velocidade mais baixa. E quando que eu entro nesse nível alfa, Luiz? Eu ouvi falar que a alma sai do corpo, a pessoa vai para outra dimensão cósmica, com todo respeito, com todo carinho, mas não se trata dessa abordagem que eu vou fazer aqui. Nível alfa é um nível que a pessoa está quando se encontra em momento de oração, de prece. A pessoa está consciente, sim, mas ela se encontra em uma situação muito confortável que nós chamamos de introspecção. Introspecção. Ela se encontra num quadro em que ela olha para dentro de si mesma. É aquele diálogo interior. Todas as práticas meditativas, e nós teremos uma aula em que eu tratarei sobre isso, são práticas que procuram levar a pessoa a relaxar um pouco mais e permitir que o cérebro e a mente coloque as devidas coisas nos seus devidos lugares. Muitas vezes você esteve com um turbilhão de coisas para pensar, para resolver, para decidir na sua vida e nem sempre teve sucesso, não é verdade? Eu sei. Lidamos com esse público também. Então, é muito interessante que o nível alfa é o nível que você se treina para alcançá-lo. É o nível em que você, ao praticar, por exemplo, a meditação, seja ela qual for, você consegue treinar o seu cérebro a entrar numa fase de mais densidade, de maior aprofundamento, e aí reduzir as ondas mentais e, por consequência, se sentir mais à vontade, mais relaxada, e aí que está a dica, mais criativo. As suas grandes ideias não vêm quando você está em nível beta, como agora. Agora, o seu cérebro, a sua postura está em querer me entender. Você diz para o cérebro, não, nada de ideias, não, eu quero entender o que o Felipe está dizendo. Pois bem, no nível alfa, você não está com a sua atenção direcionada para o mundo externo, como está no nível beta. Em nível alfa, a sua atenção, o seu olhar está direcionado para dentro de si mesmo, de si mesma. É aí que você vai despertar um grande manancial da sua capacidade, que é a criatividade. Na medida em que você treina exercícios para estar em nível alfa, você consegue aos poucos ativar mananciais psíquicos, vamos dizer assim, inclusive o da criatividade, que vão trabalhar a seu favor e não contra você.
Agora, nesse mundo corrido, internauta, quem consegue arrumar tempo para meditar? Seja sincero. Como? Você consegue? Ótimo. Porque é isso mesmo que tem que ser feito. Não é porque o mundo está corrido, que está todo mundo sem tempo, que você não pode cuidar de si. Tem sim que fazer meditação para você se conhecer, você conseguir lidar com a pressão das coisas. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Tá? Tem o terceiro nível mental dos 5, que é o nível teta. Em nível teta, internauta, a pessoa se encontra numa fase de mais ou menos 4 a 7 ciclos por segundo. Então vamos lá. Nível beta, 14 a 21 ciclos por segundo, voltas por segundo. Nível alfa, 7 a 14 ciclos por segundo. Nível teta, 4 a 7 ciclos por segundo, é o mais lento. E quando que a pessoa está em nível teta? Nessa situação, você está no carro, não dirigindo, pelo amor de Deus, mas você está como acompanhante no carro, no ônibus, na van, no trem, e aí vem aquele sacolejo maravilhoso para quem não está dirigindo, porque senão é perigoso. E aí naquele sacolejo, você está assim, né? Os olhos abertos, de repente, cochilou. Esse nível, o nível do cochilo, é um nível que nós chamamos de semiconsciência. Ou seja, a pessoa está, se ela está deitada na cama, é aquela fase de transição entre o estado de consciência beta, alfa, que vai entrar no nível de inconsciência, que é o delta, que eu vou falar daqui a pouco, e ela não sabe se o que ela vê, o que ela ouve, aquele latido que ela ouve lá na rua, ela não sabe se é do cachorrinho no quintal, ou de um cachorro na rua, ou se é algo imaginário, já entrando quase num sonho. É aquele torpor, é aquela fase de transição. E o nível teta, e no nível teta não se aprende nada. Não queira colocar, né, os fones de ouvido para assistir aquela aula, tipo sleep learning, né, durma aprendendo, ou learn sleeping, aprenda dormindo, porque não vale a pena. Esse nível é um nível que permite você pousar o avião com mais tranquilidade. Se você consegue gravar alguma coisa das suas aulas, estudando, enquanto dorme, é até possível, pode acontecer, mas o cansaço mental é muito maior. Então, hora de estudar em nível beta. Nível beta tem o seu propósito, né? O nível teta é o do relaxamento. Você precisa baixar o ritmo das coisas para poder entrar no próximo nível, que é o mais baixo. É o de meio até 4 ciclos por segundo. É o nível mais baixo dos 5, que é o nível delta. O nível delta é o nível em que você não tem consciência daquilo que ocorre. É o sono profundo. Então, você está em teta, 4 a 7 ciclos por segundo, e aí você entra no nível do sono profundo, que é o nível delta, meio a 4 ciclos por segundo. É um nível mental, internauta, de inconsciência total, e a pessoa se encontra e entra em nível delta, em 3 situações. Quando ela se encontra, a primeira situação, muito belíssimo, muito lindo, quando ela se encontra em vida intrauterina, o bebê, a partir dos 3 meses de vida intrauterina, até o seu nascimento, é claro, ela não entende o que se passa ao redor, mas o seu pequeno cérebro está em nível delta. Ela não entende o que ocorre, mas ela assimila as emoções vivenciadas pela mãe. Por isso que os médicos recomendam, no período pré-natal,
todo um cuidado, um carinho, um caminho de descanso, de amor, de união, porque o estado emocional da mamãe, da futura mamãe, vai passar para o bebê, né, em vida intrauterina, em nível delta. Por isso que crianças que muitas vezes foram rejeitadas na gravidez pelos pais e ou pela mãe, genitora biológica, elas não entendem a situação, mas absorvem inconscientemente essa rejeição. E aí é um campo muito propício para psicanálise, para psiquiatria, para outras questões, para psicologia, que vão estudar os desdobramentos disso. Por hora, é importante que você saiba, vida intrauterina, nível delta, a criança está. Nós estamos também em nível delta no outro extremo da vida, né? Exato, ó, do outro extremo da vida. Quando a pessoa está ou se encontra em estado de coma. O estado de coma é um estado de inconsciência. Também a pessoa não percebe, a pessoa não entende aquilo que ela vive, mas ela está, de uma certa forma, numa conexão, digamos, não racional, não lógica, talvez até mesmo intuitiva. Então, em nível delta, também o cérebro está inconsciente, em sono profundo, né, induzido, coma induzido. E a terceira situação é essa mesmo, a do sono profundo. Então, vida intrauterina, estado de coma, e todos os dias você e eu entramos em nível delta quando dormimos. Quando estamos no mergulho, no sono profundo, quando sonhamos, mesmo em situações cujos sonhos eu não me recordo, mas eu sonho, isso ocorre sim, e é um momento em que o cérebro descansa. É nesse ponto que eu gostaria de chegar. É um momento em que o cérebro trabalha de meio até 4 ciclos por segundo. O cérebro não para nunca, mas em nível delta, quando você dorme, a sua saúde física e mental agradecem. Porque é um momento em que o cérebro se foca em si mesmo. E quando você sonha, mesmo tendo pesadelos, você é capaz de limpar, fazer uma limpeza das suas preocupações, dos seus medos, dos seus anseios. É bom que você se permita dormir e sonhar. Ah, Felipe, mas eu tenho sonhos tão horríveis. Não se preocupe com isso, é limpeza da caixa mental. Eu não quero entrar no mérito de interpretação dos sonhos, porque fugiríamos aí do nosso propósito, mas eu lhe digo que para o seu bem-estar físico, mental, né, e, portanto, para a sua oratória, para a sua retórica, é importante que você esteja descansado. Então, a questão não é a quantidade de horas que você dorme. Também você não pode dormir 1, 2 horas todas as noites. Mas, assim, a qualidade. Então, se você não consegue dormir às 8 horas, Felipe, eu consigo dormir 5 horas, no máximo 6 horas. Então, procure dormir bem, com qualidade. Não leve relatório para a cama, trabalhos complexos, não. No máximo um livro, Reduza o tempo que você está na cama antes de dormir, mexendo no smartphone, né? Procure livros de papel, né? Procure não colocar muita televisão, muito som, muita música. O quarto é um momento de você se reencontrar consigo, né? De diminuir os estímulos do mundo. Porque aí você consegue se focar, descansar e o seu cérebro consegue acordar, né, no dia seguinte um pouco mais bem recuperado, ok? Vamos retomar os níveis mentais, que eu vou falar agora do último. Nos minutos finais, falta o último módulo. Vamos lá? Nível beta, 14 a 21 ciclos por segundo. Nível da atenção, o nível do foco, o nível da produtividade, do estudo, da conversa, das reuniões. É o nível da atenção, nível beta. Nível alfa, 7 a 14 ciclos por segundo. É a meditação, é o reencontro consigo próprio, consigo própria, é a fase das orações, da transcendência, do encontro de você para consigo. Nível alfa, meditação. Nível teta,
cochilo, semiconsciência. Os outros dois níveis anteriores estão no nível da consciência. Nível teta, semiconsciência, cochilo, transição. Quarto nível, nível delta, nível da inconsciência, sono profundo, vida intrauterina, estado de coma, relaxamento total da pessoa. E o quinto nível, 21 a 30 ciclos por segundo. Como é que é, Luiz? 21 a 30 ciclos por segundo. Então é mais do que o nível beta? É. O nível X é o nível de extrema agitação. Os impulsos elétricos estão dando um número de voltas muito grande. Esse nível X é o nível da ansiedade. Olha que interessante. Esse nível é o nível do estresse. Esse nível é um nível em que nós estamos sob emoções muito fortes. Esse nível é o nível que te desgasta. É o nível das emoções fortes, é o nível da ansiedade e é um nível que deve ser combatido. Eu, em outros vídeos, em outras aulas, falei da importância da respiração. Nós treinamos alguns exercícios respiratórios. Todas as vezes, meu querido, minha querida, que você se encontrar sobre o nível X, que é o nível do branco, né? A pessoa está tão agitada que ela não consegue lembrar o quão desgastante foi aquele dia, ela não consegue lembrar as coisas. Por quê? Ela está ansiosa, ela está nervosa, ela está tiririca da Silva, como se falava antigamente. E aí, o que ocorre? Ela trava, dá um branco. Né? E muitas vezes durante o dia você não está em nível beta, você está em nível X. Por isso que os dias, por isso que as noites, por isso que a vida lhe parece tão cansativa. Toda a sua retórica, toda a sua oratória, toda a sua capacidade de se comunicar, interpessoal e intrapessoal, ficam comprometidos. Então, eu quero encerrar a nossa aula, né, depois de ter explicado para você aí os 5 níveis, para que você faça uma autoavaliação de como que você tem conduzido a sua vida, os seus relacionamentos e principalmente como esses níveis afetam aí o seu cotidiano. Como que tem sido os seus dias? Você está mais em qual nível durante o dia? Vamos fazer aí um pouquinho esse exercício, esses questionamentos. Pense nisso e veja que a solução está muito próxima. O segredo é a meditação, ok? Um grande abraço e até o próximo.